Olá pessoal! O vídeo de hoje faz parte de uma série de vídeos onde falaremos sobre os princípios sólidos da programação orientada a objetos. Esses princípios têm como ideia, quando você for criar um código, ele ser fácil de entender, fácil de dar manutenção e também ser fácil de estender, você colocar mais funcionalidades. Então, roda a vinheta! Olá, eu sou o Luiz. E eu sou a Flávia. Se inscreve no canal, já deixou seu like? E também ative o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos. Toda semana tem novo, hein? E não se esquece, quando finalizar o vídeo, compartilha para mais pessoas. Isso, todo mundo merece saber sobre as técnicas de programação aí que vão mudar o nível dos programadores brasileiros. Vamos nessa! Vamos nessa. Então, o Solid, ele é um princípio de 5 princípios que são recomendados na programação orientada a objetos. E eles constituem regras e práticas recomendadas. O Solid foi apresentado pela primeira vez em um artigo pelo cientista da computação Robert Martin, também conhecido como Uncle Bob. Ele foi criador também do Clean Code. E se você não viu ainda, aqui no canal tem um vídeo sobre Clean Code e a gente vai deixar aqui nos cards. Porém, a sigla Solid foi só estruturada posteriormente por Michael Feathers. O Solid, gente, é importante porque ele tem esses 5 princípios aí, eles são usados em vários outros princípios, várias boas práticas da programação. E o que a gente vai falar hoje, que é o de responsabilidade única, ele está em vários padrões de projeto. E agora, vamos para o primeiro princípio e logo mais vamos dar um exemplo prático sobre ele. Então, o princípio de responsabilidade única diz que uma classe deve ter apenas um motivo para ser modificada e também deve fazer apenas uma coisa. E só com esse princípio a gente já consegue criar uma estrutura do projeto boa, porque vai ficar muito bem separado as responsabilidades, vai ser muito fácil de entender. Você não vai ficar com dúvida no que tal classe faz ou tal método faz. Ela vai ter só um motivo. Vai ficar muito mais tranquilo. Seguir esse princípio vai ajudar no controle de versão, já que em uma equipe que está trabalhando no mesmo projeto e tem várias pessoas trabalhando, cada pessoa pode trabalhar na manutenção de um código diferente, ou seja, de uma classe diferente, já que elas têm funções diferentes, não precisando ter várias pessoas numa mesma classe. E é complicado quando você tem uma classe, aquela grande que tem não sei quantas mil linhas, e ela faz de tudo ali. No jogo, por exemplo, ela inicia o jogo, ela gerencia a etapa tal, mexe em texto, mexe com o servidor. Você não sabe o que ela faz, ela faz de tudo. E quando precisa modificar algo no jogo, todo mundo tem que mexer nela. Dá conflito. Conflito é quando acontece o seguinte, a mesma pessoa mexeu em uma mesma parte no código. E aí o controle de versão não sabe qual parte deve seguir. Então dá esses conflitos, é meio difícil de resolver. E é isso, quando está separado em classes por responsabilidade, a gente diminui muito a quantidade de conflitos. É muito bom mesmo. E agora vamos ao exemplo. E nesse exemplo não temos a aplicação do princípio da responsabilidade única. E o restaurante que faz delivery tem todas as funções de fazer a comida numa mesma classe. Então, se precisasse alterar uma comida ou precisasse acrescentar mais comidas, e teria que mexer em uma mesma classe. E daria muito trabalho, poderia ter conflitos. E o ideal é que essas funções de fazer comida fiquem em classes separadas. E por que isso é complicado, né? Vocês viram ali que cada comida tem um tipo de preparação. O macarrão tem um método específico, as almôndegas veganas tem um método de colocar o molho, então cada uma tem uma preparação diferente. O que a gente fez aqui nesse outro exemplo é separar a responsabilidade, então o restaurante só tem a responsabilidade de pegar esse pedido, aí ele faz o quê? Ele vai ver dentre
as cozinheiras do restaurante, ele vai ver quem é que consegue fazer tal pedido. Então tem esse método de selecionar a pessoa certa. Selecionando a pessoa certa, essa pessoa tem a implementação de como é feito. Então, a pessoa que faz o macarrão, ela vai fazer esse alimento, que é do tipo macarrão, vai misturar e depois vai retornar. Aí acontece o quê? Retorna para o restaurante pega esse alimento e só envia para a pessoa. Então é isso, restaurante. Responsabilidade é pegar o pedido e pedir para alguém fazer ele. Quando está pronto, entrega para a pessoa. E cada tipo de alimento vai ter uma pessoa diferente, vai ter uma maneira diferente de ser feito. E imagine que muda aqui a maneira de fazer as almôndegas. A gente vai colocar um tempero diferente. Então a gente vai mexer só nessa classe de quem faz o tempero, né? De quem faz a almôndega, e colocando esse tempero aí, e fica supimpa. Fica bem tranquilo de alterar. Então, esse foi o princípio da responsabilidade única. E nos próximos vídeos falaremos dos próximos princípios, além também de padrões de projeto. Então já deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo e não esquece de ativar o sininho. Isso aí, pessoal. E até o próximo vídeo. Até mais.